pessoal, eu sou Tamara e chegamos no capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna, intitulado Fogo Purificador. Estão todos, André Luiz, Irmã Zenóbia, Padre Hipólito, Enfermeira Luciana e o assistente Jerônimo, todos na casa transitória. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o Padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas, como esta, podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios, e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que significa uma matéria requintada, uma matéria mais apurada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Lembrando que esse livro foi publicado em 1946 e tivemos o episódio em 1945 da bomba atômica. Como você não ignora, continua o Padre Hipólito, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, 1/8 parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que são do vermelho ao violeta, salientando que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia.
manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas, que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas, na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Então, o que o Padre Hipólito está dizendo aqui é que nós ainda não temos capacidade de ver com os nossos olhos as ondas, o infravermelho, o ultravioleta, as ondas de rádio, de micro-ondas, de raio-x, raios gamas. A gente não consegue ainda. Somos limitados. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu amavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro, atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante, reconhecera a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos. Chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocadamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Então, aqui nesse slide, Padre Boa falando da matéria, que é bastante diferenciada, né? A matéria, ela tem desde a capacidade tangível até a pureza absoluta, que é o ponto de partida do fluido universal, que a matéria tanto pode ser tangível quanto não tangível e ainda é matéria. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. E lá no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 8, está intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Lá diz sobre os vestuários dos espíritos, a formação espontânea de objetos tangíveis, a modificação das propriedades da matéria, a ação magnética curativa. Isso tudo são as propriedades da matéria que nós desconhecemos. E aí trouxemos o item 126, que diz: mas onde eles vão buscar esses vestuários, semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, encarnados, com todos os acessórios que os completavam? Todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico. E no item 4 diz o seguinte:
O espírito tem, sobre os elementos materiais, disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria para seus projetos. Então, o espírito tem essa propriedade, essa característica de modificar a matéria conforme a sua vontade. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores e quando me entregava a transportes admirativos, diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente, que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura, e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de altura, aproximadamente, circulando toda a casa, mais ou menos como está nessa imagem. Diversos focos de luz permaneciam acesos, e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos à corrente do trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou: os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos, logo que estejam onde estiverem. Concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Entregávamo-nos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo, por um instante, assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas de natureza
sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem visível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas, na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor, que os distribuía em variados setores do serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que nesse mesmo tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhes as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de maiores explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar, e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé, perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou: o trabalho dos desintegradores etéricos invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar-me o coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em diversas direções, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam.
sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro! Conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence, vamos à força. E não se limitavam às palavras. Avançavam em massa sobre as faixas horizontais, para recuarem espavoridos. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Pastou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me, penitencio-me, penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. Lembram que nos slides anteriores nós comentamos que a senha para entrar na casa transitória, todos são bem-vindos, todos podem entrar, mas tem uma senha, que é a aura, que vai mostrar para eles que realmente o que eles estão falando com a boca, pedindo socorro, é verdadeiramente sincero. E aqueles que falam, pedem socorro, dizem que querem ajuda, se tiverem ali em torno deles as trevas, aquela aura escura, eles vão perceber que eles estão falando da boca para fora, eles realmente não querem se modificar. E aqui nós trouxemos um pouquinho da aura, que é o que todos nós temos no nosso entorno. Com os pensamentos e sentimentos habituais, o espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito e lhes dá características próprias. A isso chamamos de aura, e Kardec chama de atmosfera individual, que todos nós temos, e isso é o resultado dos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso nós temos que fazer essa autoanálise. O que nós pensamos na maioria do nosso dia? Vamos fazer uma avaliação ali de uma hora. O que nós pensamos em uma hora? Qual é a maioria dos pensamentos, esses sentimentos de uma hora que nós temos? É um sentimento alegre? Ou é um sentimento de cansaço, de resmungo? Isso vai caracterizar a nossa aura. Então, é um exercício bem interessante para todos nós fazermos. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana, quanto pôde. Fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou espantada, embora discreta: Oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão! Vêem-se-lhe no ralo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia, para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão.
Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas, e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós, para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem, vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados. Então, em meio àquele fogo que estava caindo para destruir aquelas energias, formas, pensamentos negativas, inferiores, os sofredores todos correram pedindo ajuda, mas entre esses sofredores que pediam ajuda estavam aqueles que estavam tentando se isolar mentalmente, cantando hinos, trabalhando o seu mental para realmente pedir ajuda e serem atendidos. E a aura deles não mente, mostra sincera pedido de ajuda, sincera disposição em mudar. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos, favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos, que é zombaria, que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que lhes aumentasse a força para a salvação, no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz, com um brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos. Elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sobre os apupos de espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente um dos outros, tombavam enfraquecidos depois de prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Então eles conseguiram ajuda, asilo, à casa de Fabiano. Semelhavam-se assim às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós,
promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também, em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas. Tocavam-nos o coração fraterno, com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa, e agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina. Que maremoto era esse? O maremoto de Messina refere-se ao terremoto seguido de tsunami que devastou as cidades de Messina e Reggio Calabria, na Itália, em 1908. Um dos maiores desastres naturais, 200.000 mortes. O terremoto, com magnitude de 7,1 na escala Richter, e foi seguido por um tsunami com ondas de até 12 metros de altura. Não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza de minha parte, aguardava, ansioso, o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia, nas vizinhanças, entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada, equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados, e serena como sempre, como se estivesse habituada
às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-me com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas, e de quantos se conservavam de sentinela, junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausadamente e solene. Bendize, ó minha alma, o Senhor, Senhor meu Deus engrandecido, de majestade e de esplendor, revestido de luz como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida, construíste as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro, e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enche o universo de mensageiros, e por vezes tomas o teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Destele abismos e píncaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevem sobre os montes, mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, ao lugar que lhes marcaste, sem que ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo, e sacias a sede as plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamo-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória, deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia, em oração vigilante, compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiencial. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante.
O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora, e seguindo-a erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas, contemplamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, podemos localizar o abrigo de Fabiano, em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra, e era necessário partir. Toda melhoria que fizermos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. E aqui finalizamos este capítulo, onde a casa transitória precisou se deslocar devido ao episódio do fogo purificador, o fogo que vai queimar, transmutar todas aquelas energias mentais deletérias inferiores que estavam deixando ali o entorno muito denso, muito pesado.
E aí mais uma consolação que nós aprendemos, mais uma consolação de Deus para nos ajudar na nossa caminhada, e que nós cuidemos mais uma vez os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Um bom estudo a todos nós e fiquem com Deus.